Pra você que acha que só vai assistir mais um Imóveis Cast hoje, pode até ser assim, mas pra mim, eu vou sair daqui com algumas reformas garantidas. Hoje, você não me escapa. O banheiro. Hoje eu vou sair daqui com um projeto novo pra casa, me aguente. Trocar o piso, um Trocar travertino. Colocar uma bancada no meio da sala, colocar uma ilha. Na cozinha. Vai ver, hoje eu vou mudar 100% o apartamento. Hoje a gente recebe com muito carinho uma arquiteta que a gente conheceu pelo Imóveis Cast, né? Que faz um trabalho muito legal também nas redes sociais, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre acabamento, sobre o que é necessário, o que eu devo aproveitar no apartamento. Então, se você é corretor ou comprador que está pensando em comprar um imóvel, esse Imóveis Cast, ou reformar o seu imóvel, esse Imóveis Cast é para você. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada pelo convite. Muito legal, né? Primeira vez que eu faço um podcast. Tô ansiosa aí para ver como é que funciona, as perguntas que vocês vão fazer. Esse é o 6º ou 7º? Não sei, já perdi a conta. Tá por aí. E a primeira pergunta que a gente sempre faz, Ingrid, a gente quer te conhecer. A gente quer saber quem é a Ingrid, como você chegou no mercado imobiliário, porque não deixa de ser, né? É assim. Todo mundo que trabalha ali com decoração de interiores está fazendo isso dentro de um imóvel. Então, como é a sua carreira e como você chegou nesse mercado? É a nossa primeira pergunta e a gente quer conhecer a Ingrid. Então, acho que arquiteta eu sempre quis ser desde pequena, porque eu, com 7 anos, mudava tudo dentro de casa, arrastava os móveis. Eu era essa criança, assim, que comandava a decoração da minha casa, desde pequena. Já me deu um desespero aqui, porque a nossa tá aqui atrás escutando. Eu todo mês a minha mãe chegava em casa, eu tava com o sofá numa posição diferente, né, daquele jeito. Então, eu me formei em 2011 em design de interiores e logo depois eu me formei em arquitetura e urbanismo, me formei em 2018. Fiz as 2 graduações, né? E assim, desde que eu entrei na minha primeira faculdade de design, eu já consegui entrar no mercado, né? Eu trabalhei, na verdade, muitos anos em empresas de móveis planejados. Isso me deu uma bagagem muito grande, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, calma aí, gente. Tá ótimo. Me deu uma bagagem muito grande. Naquela época, eu já pegava algumas obras por fora de clientes. Eu quero fazer... Faz os móveis comigo, eu também faço para você a iluminação, eu te dou a paginação da sua casa, da sua cozinha. Então, desde muito nova, né, desde 18 anos, eu já ia pegando algumas obras pequenas até que eu fui ganhando público, fui ganhando cliente que indicava o outro, né? No início cobrava baratinho, aí depois foi melhorando, foi aumentando, até que quando eu me formei, eu engrenei no mercado de vez sozinha. E abri o meu escritório. O que é uma paginação? Já fiquei com essa dúvida. Paginação é a forma como você desenha o piso, né? A gente não coloca o piso aleatoriamente. Tem uma forma de colocar, tem um desenho que você faz, dependendo do revestimento, se for um revestimento desenhado. Na verdade, a gente que cria o desenho, né? A forma que ele vai ficar representado na parede ou no piso, enfim. Você já tem quanto tempo de mercado? Se eu for contar, desde que eu comecei de fato, assim, que eu já engrenei no mercado, assim que eu iniciei a primeira faculdade, acho que 10 anos, 11 anos. Tá. E por que eu tô perguntando isso? Desde o começo, assim, nesses 10, 11 anos que você tem de mercado, você sentiu muita diferença nas tendências? Aí, tendência, bom, vou falar como leiga, né? Então, tendência pode ser desde o acabamento até a cor, o tipo de construção. O que você observa como caminhada desses 10 anos de mercado? Tem muita diferença ou não tem? Tem muita diferença, porque nós, seres humanos, né, a gente tende a acompanhar a moda, né, o que lançou agora, a gente, eu quero. Então, assim, vamos supor, quando eu engrenei no mercado, a moda era aquelas cozinhas com tom vermelho, bancada com tom vermelho, que vocês devem ter muito ainda aí nesses imóveis aí, vendendo. E aí o cliente entra, a primeira coisa, vou arrancar isso, vou botar clarinha. Aquelas cozinhas amarelas, verde, né? Pastilha, que hoje em dia não tem usa muito. Ainda, aqueles 3D, né? 3D, essas decorações assim. Ela já criticou a nossa decoração aqui do estúdio, que é 3D. Vamos ter que mudar a decoração. Alô, produção! Estúdio. Tô brincando. Bota um fundo neutrinho. Muito bom.
Mas então você tinha todo esse cenário do 3D, da pastilha, do... Sim, E aí vai eu- evoluindo, né? Vai mudando conforme vai vindo as novidades, mercados, tendências, né? E se a gente for falar de hoje, vamos aproveitar esse assunto, assim. O que que são essas tendências, essa moda, como se chamou, no mercado de hoje? Então, hoje você já vê a questão do muito amadeirado, né, nos projetos. Eu acho lindíssimo, lindíssimo. Hoje a questão do ripado. Só que o que acontece, né? Nós arquitetos, né, pelo menos eu nos meus projetos, a gente busca não usar muito essas referências. Usar, claro, porque o cliente sempre quer, gosta. Mas, assim, usar de forma moderada e de forma que, assim, tente trazer para o projeto do cliente algo que não vá, tipo, daqui a 10 anos enjoar, sabe? A madeira, ela é algo que ela remete ao natural, à natureza, né? Então, é algo que você não tende a enjoar muito rápido, né? Ainda mais se você botar uma madeira clara. Antigamente enjoava mais porque era aquela madeira pesada, escura. Aquele mogno, né? Eu lembro muito disso. Exatamente. Mas hoje, se você usar madeiras nos tons mais neutros, mais claros, você consegue ter um projeto aí de 20 anos. Tipo assim, você monta a tua casa, daqui a 20 anos ela vai ficar parecendo que você montou ela recentemente, sabe? Então, hoje a gente tem essa preocupação, né? De usar os elementos de forma mais consciente, não sair botando a modinha em tudo. E como isso é legal, acaba né? que... Desculpa até te cortar, Ingrid, mas assim, isso me lembrou agora uma cobertura que a gente pegou há pouquíssimo tempo. E como a gente é leigo, você sabe tudo já isso sei do que porque você vai você falar. entende. Mas assim, quando a gente entrou nessa cobertura, a gente comentou com a proprietária. A gente falou, a obra dela tinha 11 anos, 12 17 anos. 17 anos. E eu comentei com ela, eu falei, cara, eu entrei aqui e pra mim é contemporâneo. Pelo menos eu chamo assim, né? Que é moderno, não tem nada antigo. Às vezes a gente entra em apartamento que é escuro, fechado, e o próprio cliente desvaloriza isso na hora de comprar, né? E aí, agora que ela tá falando sobre isso, eu lembrei desse caso, que realmente era mais clean, era um projeto feito há 17 anos, então assim, tinha muito desses conceitos antigos, e Mas a cobertura é tudo muito tá lindíssima. clean, assim, E né? tudo O muito clean. branco, amadeirado, aquele cinza que hoje em dia tá um pouco mais em alta, né? Mas ela tem isso aplicado, então... A gente pode considerar que essa é a saída para você fazer um projeto hoje que não vai ficar passado no futuro? Essa é a saída. Você usar elementos que tornem o seu projeto atemporal, né? Que é os tons claros, a madeira, mas não em excesso, não aquela madeira muito forte, né? Aquele tom de madeira muito forte. Usar vegetação, plantas, né? Isso faz o teu apartamento ficar atemporal, né? Um exemplo é aqueles apartamentos da Zona Sul, que às vezes você pega ali na beira, né? Na orla, e eles têm todos esses elementos, né? E às vezes esse imóvel já é um Há projeto muito de tempo. 15, 20 Sim. anos atrás, e você entra lá e parece que foi recém-formado. É. Mas é isso mesmo. Muito bom. Quer falar? Pode Vai falar. você. Bom, É eu porque vou... a gente tem muita pergunta. É. Esse assunto, pra quem gosta de imóveis, é gostoso demais, né? Imóveis, ambiente bonito, É. né? Todo mundo gosta de alguma Todo forma mundo desse gosta. tipo de assunto, né? Eu queria perguntar um pouquinho, já de aplicação, não sei se eu tô me adiantando, mas tô ansiosa, então eu vou perguntar. Já de aplicação, assim, de cores, porque a gente vê imóveis de vários estilos e também as pessoas têm gostos muito diferentes, né? Então, assim, como que cores favorecem um ambiente? Eu acho que não deve ter uma regra muito pode e não pode, que é o gosto de cada um. Mas o que de fato favorece em termos de cores e o que não favorece? Assim, aí é muito para quem tá assistindo a gente que vai reformar, comprar, enfim, mexer aí no seu imóvel. Mas como que eu uso as cores a favor? Assim, tem diferença da cor do meu quarto para minha sala? A minha área externa tem que ter alguma diferença? Como é que são essas jogadas? Então, tem muita diferença porque a cor, ela influencia diretamente o nosso psicológico, né? Tanto é que, por exemplo, a gente pega um projeto comercial, a cor que a gente usa nele não é igual para uma escola, para um shopping que a pessoa tem a tendência de ficar ali por várias horas, né? Que é o que o lojista, né? O comércio quer. Para nossa casa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma composição de cores, né? E principalmente para quarto de criança, o quarto de casal também. O indicado sempre são as cores neutras, os tons pastéis, as cores mais claras, mais sutis, né? Porque elas transmitem, né? A tranquilidade, o aconchego, essa coisa do lar, né? Do acolhimento.
Então, mas tem clientes assim, que são, né? Eu tenho um gosto, eu gosto do contraste, eu quero Sim. preto com branco, eu quero ouvir no Pinterest, né? Que tem muito isso. Uma cama toda branca com fundo preto, aí eu fico, senhor, tá bom. Mas, assim, é muito da questão psicológica. Tanto é que, assim, hoje, cara, as cores, elas são usadas até para terapia, né? Tipo, para tratar ansiedade, tratar depressão. Então, tem que se tomar muito cuidado com o que você vai colocar em casa, porque isso traz, dependendo do tipo de cor, um certo desconforto no lar. Às vezes, você não sabe o motivo, né? Igual antigamente, como a gente volta àquela questão da tendência. Você chegava na casa de alguém e tinha aquela parede pintada de vermelho, ou aquela parede pintada de amarelo. Então, hoje, você não vê muito isso. Verdade. Né? Você vê mais a questão da utilização dos tons pastéis, das cores mais claras. Hoje, mais puxado para o cinza claro, pastel. E o que eu posso hoje... Eu vou decorar o meu apartamento, eu vou comprar um apartamento. O que eu posso considerar que é algo que é atemporal? Que, assim, que eu não vou fazer algo, investir em algo que no futuro eu vou perder, assim. Seria mais essa questão das cores neutras, pastéis, seria mais ou menos isso. Cores neutras, o tom de cinza claro você nunca vai... E tá bem na moda, né? O cimentozinho bem queimado. Exatamente. Ali. O cimento queimado ainda vai, né? Sair. Ele também é queimado, ele não é só cor, né? Ele não é uma cor, ele é uma textura, né? Mas ele ainda tá bem alta, né? Mas, assim, cor mesmo, um cinza clarinho, bem suave. O branco que nunca vai sair, né? Sim, Gelo, off-white, esses tons, assim, eles permanecem um rosé aí. pastel, assim, alguma coisa assim pra quarto, por exemplo. Quarto de meninas, cabe? É algo que vai ficar atemporal? Sim. Aqueles tons de azul bem sutil. Tem agora umas paletas bem diferenciadas, né? Que não é aquele azul tradicional, eles têm... A mistura de cores também, né? Que se faz hoje em dia, que é um tom de azul com... Você coloca um contraste, né? Azul com laranja, azul com roxo, rosa com lilás, algo assim que às vezes traz para um quarto de criança aquele tom de alegria, mas ao mesmo tempo de tranquilidade, sabe? Que é importante ter. Até para brinquedoteca também. Estimula a imaginação, né? Estimula o desenvolvimento. Legal. Bacana. A gente falou bastante de cor, né, nesse primeiro momento, mas não é só isso que compõe, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, já vou dar uma geral aqui, aí você vai equilibrando. A gente vê muito hoje em dia utilizado, aliás, hoje não, né? Sempre foi, mas a gente vê muito pedra, sempre nessa pegada do que é a dica para ser atemporal, né? E para valorizar de fato um imóvel. Queria entender um pouquinho de pedra e de acabamento, revestimento, aí pode falar de piso, enfim, de forma geral, assim, o que são boas dicas para valorizar um imóvel de quem está montando ou reformando e que vai ficar atemporal ou pelo menos durar por muito tempo ali, né? Não sei se necessariamente atemporal. Então, hoje a gente está muito na fase do porcelanato, ele vai ficar bastante tempo ainda. Peças que não sejam muito marcadas, né? Por exemplo, se você quer trazer uma casa que transmite o aconchego, o acolhimento, um piso amadeirado, ele é o que você precisa colocar para você ter esse efeito, sabe, de bem-estar na sua casa. Ele te acolhe. Tanto é que tem muita gente que, eu quero botar na sala um porcelanato, mas nos quartos eu quero colocar um vinílico. Verdade, tem muito. Amadeirado, mas ele fica super bem na casa inteira também. O porcelanato também na casa inteira fica muito bem. Claro que eu sempre proponho aos meus clientes, olha, não coloca peças tão marcadas por conta dessa questão, né? Daqui a 10 anos não vai estar da forma como você está vendo hoje. Sim. Isso, a mesma coisa para revestimentos, né? De parede. Não colocar peças desenhadas, peças que marcam muito, peças de tons muito fortes, tipo assim, principalmente em banheiro no fundo do box, né? Que a gente tende a usar um revestimento de destaque para realçar ali. Eu sempre procuro colocar os revestimentos que eu acredito que vai ficar por bastante tempo, que vai valorizar, que daqui a pouco não vai sair de tendência. Então, a procura desses revestimentos, às vezes, o cliente, ele é algo que também se torna um pouco caro dentro de uma reforma, tá? Mas isso é algo que eu explico. Olha, um revestimento dessa forma é algo que vai se pagar ao longo do tempo. Não é algo que você vai enjoar e daqui a pouco você vai querer trocar.
entendeu? Então, a dica principal é a neutralidade. Neutralidade. Quanto mais neutro e mais discreto, digamos assim, eu fizer o meu imóvel, a tendência é que ele seja mais valorizado Sim. e atemporal. Sim, e você vai gostar mais, assim, você vai se identificar mais, você vai... A não ser, claro, que a gente está falando de vários tipos de pessoas. Tem pessoas que Claro. gostam do contraste, do forte, né? Mas a maioria tende a se sentir melhor com o que é mais neutro, com menos marcações. E você, ao longo do tempo, vai entender que aquilo ali realmente foi uma melhor escolha, porque é algo que não vai mudar fácil, sabe? Não vai ficar saindo de E tendência. eu acho que você pode usar também, né, querendo dar pitaco na arquitetura. Eu tô pensando em um também, vou falar pra ela, me corrija. Mas eu se acho que você estiver pode usar errado. também essas cores mais fortes como adereços, né? A gente vê isso. Você tem todo o ambiente neutro, mas eu tenho uma peça de arte amarelona, uma almofada, uma cadeira, que aí dá ali um toquezinho diferenciado. Exato. Que aí depois eu enjoei, eu vou lá, troco aquela peça. Eu não preciso fazer Eu ia uma num obra no caminho apartamento parecido. inteiro. Eu ia falar que, de repente, pode ser pintura, né? Porque, assim, tô me colocando aqui no lugar de quem compra e de quem vende imóvel, que aí é muito a nossa praia, né? Então, se eu entro em um imóvel e eu gosto mais de tons marcantes, vamos supor. Se eu entro em um imóvel que ele está todo neutro, com uma pintura eu resolvo. Porque eu posso manter o meu piso, eu posso manter todas as coisas, de repente escolher uma parede e colocar ela num tom terra, não sei, né? Depende do gosto da pessoa, ou num azul, alguma coisa assim. Mas já é mais difícil se ele tiver todo marcado por tons fortes, aí eu vou precisar de obra, né? Uma pintura não resolve. Não sei se eu tô totalmente correta. É isso mesmo. Então, A gente acaba... tá quase arquiteto. A Ingrid vai contratar a gente ao final desse podcast. Eu falar, não, quando eu não puder assumir projeto, vai lá. Vai, o casal de Carvalho resolve. E você tem alguma ideia de algo que será tendência daqui a pouco? Ou que já tá começando a aparecer e todo mundo tá gostando? Porque assim, hoje em dia... Deixa eu tentar formular melhor a minha pergunta aqui. Hoje em dia a gente tem o ripado, a gente estava até conversando aqui antes de começar, né? Que todo mundo quer o ripado. A gente tem... O que mais que tá na moda hoje? Que todo mundo Perfil pede? de LED. Queimado, Perfil de LED. Tem alguma coisa que ainda não tá tão na moda assim, mas que você já tá sentindo que é algo que vai... Então, eu sigo muitos arquitetos internacionais e árabes, né? Que legal. Eu acredito que muita das coisas que tem para entrar no mercado ainda vem de lá. Hoje eles são referência, né, no que se chama em termos de tecnologia para construção. E eles estão lançando muita coisa bacana, assim, em termos de vivência, né, de conforto, de amplitude, de iluminação para uma residência. O que é referência? Uma nova referência de residência. Então, eu acredito que uma nova tendência vem muito da construção deles. Agora, a futurista, que é a que eu acho que vai... E não é nada o perfil de LED, entrar. isso já é meio futurista, né? Já é. E na E verdade, fica muitas luz dentro da outras parede. coisas. A parte high-tech, a parte de automação de uma residência. Aqui ainda está muito fraco, né? Ainda não está da forma como deveria, né? Mas isso ainda vai crescer muito mais e vai vir coisas novas e vai vir a partir da referência do pessoal lá de Dubai, dessas construções dos Que bom, Emirados né? Porque Árabes. a arquitetura lá é incrível, assim, incrível. né? Então, A gente fez um Isso pode ser uma podcast boa. com o Ricardo Ranauro, que é CEO, né? O responsável ali pela construtora Calp. E ele disse que era comum ele pegar a equipe dele e ir para Dubai, ir para vários Europa. lugares, assim, E a ideia Londres. é exatamente, ele disse, de uma praça, Não One High lembro. Park, One High Park, que é um parque na Europa, em Londres, se eu não me engano. acho que é em Londres, High Park. Vai ter em algum lugar aqui, gente. Você pode clicar aí se você não assistiu ainda com o Ricardo. E que nesse local ele trouxe um prédio, que era o prédio mais caro da região. E ele trouxe esse conceito desse prédio para um prédio da Taquara, no Rio de Janeiro. Do Tanque, aqui no Rio de Janeiro. E, cara, você olha o prédio, você vê muita coisa, os brisezinhos, assim, muito do que ele trouxe realmente dessa questão. Você acredita nessa... Acho que sim, né? Você já disse que segue. Você acredita nessa transferência, assim, digamos, de... Já tem muita coisa, essa questão do brise, o espelhado propriamente dito, tá? Que vem da Europa, na verdade, dos Estados Unidos, mas vem de lá também. Assim, a forma de alguns prédios que estão sendo desenvolvidos em São Paulo de serem mais pontiagudos, né?
um skyline maior. Aqui no Rio ainda a gente não tem muito isso, mas outras cidades do Brasil a gente já está conseguindo alcançar e você consegue visualizar melhor essa referência que está vindo. A arquitetura, ela é muito regional? Assim, por exemplo, você acabou de falar que São Paulo já tem algumas... Eu e ela somos paulistas, a gente já estava aqui, né? Antes do podcast conversando. E, de fato, assim, o estilo de vida das cidades são diferentes, né? Até mesmo pela questão geográfica e tal, tem diferenças. A arquitetura, ela traz essa característica muito local. O que eu tô querendo dizer? São Paulo, por exemplo, você falou assim, eu já tenho muitos edifícios pontiagudos, tenho uma arquitetura diferenciada, talvez voltada mais para o business, não sei. Aí eu deixo com você. No Rio, a gente tem outros tipos de procura. Então, de fato, tem essa regionalidade na arquitetura? O que é forte como um todo no Rio? Ou se quiser dividir por região, enfim. Então, existe essa diferença, até porque existe até o público diferente, né? Tipo, no Rio de Janeiro é um consumo diferente do de São Paulo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que são muito... É uma galera que valoriza muito essa questão do lar, do aconchego. Não sei se por causa do frio, acredito eu, né? Pode Ficar muito ser, em faz casa. sentido nessas regiões. Então, eles têm, assim... uma preocupação muito forte, né, com essa questão de montar a casa, da casa ser monumental, de ser... Muita coisa vem de lá também, aqui no Acho Brasil. que de história também, historicamente. Exatamente. Pode ser. E São Paulo, ela já é a segunda maior, assim, referência na questão de arquitetura. E o paulista também valoriza muito, né? O carioca, ele ainda não valoriza tanto. E aí vou aproveitar para trazer esse assunto aqui também, de cliente, por exemplo, que não quis vender um apartamento porque o cliente que iria comprar disse que iria quebrar o piso inteiro, que era granito. Eu não lembro o nome. Não, era uma das pedras mais caras de, sei lá, 30 anos atrás. Eu não lembro agora o nome. Ela falou, eu não vou vender o meu apartamento para alguém vir aqui quebrar esse piso inteiro. Eu falei, mas vai ser dele, não vai ser mais seu. Exatamente por botar um porcelanato, algo que seria lá um absurdo trocar isso aqui por um porcelanato ou algo. Você vê muito dessa experiência, assim? Então, hoje em dia tem menos, né? Tem consumidores, né, que são... na verdade, eu acho que é mais essa galera da antiga, né, que tem esse apego, né? Igual aquele pessoal que se apega à questão do armário, que é todo de madeira, né? Aí, hoje em dia, o cliente entra e fala, tira o armário que eu vou fazer outro de MDF. E eu fico, ainda bem. Porque é muito pesado, né? Tipo assim, ele já teve a história dele, né? Vamos avançar. Ele tem o seu valor, né? Mas aí você também tem que respeitar o gosto de cada cliente, Exatamente. né? Enfim. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Então, eu tô indo comprar um imóvel. E aí, o que eu tenho que valorizar, pensando na questão de arquitetura, que vai me fazer ter um custo menor, por exemplo? O que eu tenho que valorizar para que eu possa fazer um projeto? Vou dar o exemplo aqui, o piso. Eu tenho que olhar o piso, e o piso é uma das coisas que vai me dar mais trabalho, vai me dar mais custo. Então, comprar um apartamento que talvez não esteja com a parte de iluminação ou com a parte de acabamento que eu quero, mas estar com o piso que eu quero é um bom começo. Qual desses elementos eu tenho que prestar atenção na hora dessa compra para que eu consiga fazer um trabalho e que diminua o meu custo? E qual que eu posso abrir mão, assim, né? Ou qual que eu posso abrir mão. Ou, eu dei o exemplo do piso. Ou não, o piso é mole, tá com uma você cara troca e dá pra fazer outra coisa, enfim. Preocupe-se mais com a iluminação, por exemplo. Por exemplo. Não, assim, a iluminação é algo que muda muito toda hora, né? Você vê, tipo assim, tem apartamento, você entra que tem um monte de rasgo, um monte de spot que hoje em dia já não usa mais. Então, a iluminação é algo que vamos supor, dentro de uma reforma é o mais barato para você mudar. Ótimo. Não acho que você Era aí tem que que eu se queria preocupar muito com isso. O piso, sim, é uma coisa bacana que Dá se, trabalho, tipo assim, né? Se tiver um piso bacana, valoriza o imóvel, que se você não precisa mexer nem tão cedo. É muito bom você se atentar a isso. Mas, assim, a minha opinião, tá? Quem tá procurando um imóvel, fora os tópicos principais, que olha, verifica a vista, a segurança, o sol da manhã, né? O lazer, né? O espaço para você receber. Eu acho que é mais importante a pessoa se identificar com aquele imóvel e, assim, observar se ele tem um potencial de mudança, sabe? Porque a gente fala eu muito acho isso. que o corretor é tipo assim, quando ele tá vendendo um presente e um futuro.
né? A 90% das pessoas que estão comprando um imóvel, ele não está comprando para ficar ali 10 anos, ele está comprando para ficar uns 30, pelo menos, né? Sim. Ou 20. Então, esse cara que tá com um bebezinho hoje, ele vai ver o filho dele se formar ali, vai crescer, vai embora. Então, eu acho que você tem que transmitir para ele uma história. Você tem que contar uma história para ele, ele tem que se visualizar naquele lugar. Muito mais importante do que um piso, aquele imóvel tem que ser um potencial para ele. Então, o que é um potencial imóvel? Olha, esse imóvel hoje, ele tem 3 quartos, tá? Mas assim, daqui a pouco seu filho vai crescer e tal, ele já vai ficar mais... Vai sair com os amigos, vai pra balada, daqui a pouco vai pra faculdade, vai sair de casa, vai casar. E depois você vai poder ampliar esse quarto vai virar um quarto de hóspedes, esse quarto... Você vai poder integrar essa cozinha com essa sala, com esse quarto, com essa varanda, vai ficar tudo integrado, porque é um conceito bom agora, né, de se usar. E vai ficar um apartamento até mais fácil de você cuidar, de você limpar, de você manter, maior visualmente. Então, eu acho que, assim, você acho que ganha o cliente muito mais do que... Claro, tem clientes que querem comprar um imóvel sem ter que gastar tanto no início, então ele vai visualizar muito essa questão. Já tem armário, já tem piso. Né? Mas focar tipo assim, o potencial do imóvel, o que ele pode ser depois para ele, sabe? A gente acaba dividindo muito isso com clientes, assim, porque assim, a gente tem uma máxima que a gente só vende aquilo que a gente compraria. Então, se tá com a gente, não é algo, assim, detectável de dar problema e qualquer histórico que a gente souber, a gente não trabalha o produto. A gente realmente quer vender algo bom pro nosso cliente. A gente toma muito, muito, muito esse cuidado, né? E a gente fala muito isso para os clientes, assim, independente do... A gente fechou uma venda recentemente no Mandala, na Barra da Tijuca, você deve conhecer. Conheço. Coração da Barra, localização excelente. E ele pagou um preço muito bom, o nosso cliente. Aliás, ele vai ver, com certeza, assim, virou amigo nosso. Ele pagou um preço muito bom, só que o apartamento em si... Ele tava acabado. Acho que foi o pior que a gente já vendeu. Foi o pior. E a gente não pega apartamento assim. A gente pegou, porque esse cliente já tava com a gente há, sei lá, 1 mês e meio. E era uma demanda dele também. Exato. Aí ele falou pra gente, não, eu quero uma coisa que eu vá realmente ver, que a planta pra mim seja utilitária. A gente falou, olha, existe uma opção que a gente não trabalha, mas a gente conhece. Então, existe uma opção que tá num preço menor, exatamente porque você vai precisar de reforma. Ele falou, é o que eu quero. Então, vamos lá. Partes combinadas, fomos lá. E aí, ele levou uma arquiteta, que ele já trabalha com ela há algum tempo. Ele levou uma arquiteta e foi exatamente esse ponto da possibilidade de projeto. Ela começou, derruba essa parede da cozinha, essa daqui você integra com a varanda. Aí, hoje, por exemplo, na planta original, tem a sala e aí grudam... a sala... Ela faz contorno pro lavabo. E depois vem um quarto, banheiro e suíte. O que ela fez? Ela tirou o lavabo, aí não sei como, ela criou um banheiro social, que ela diminuiu, e ela criou 2 suítes. Era um banheiro social, e ela cortou o banheiro social no meio. Isso tá certo. Transformou metade num lavabo e metade numa suíte. E aí ela conseguiu ampliar o escritório, ou seja, é outro apartamento, que vai ser inclusive uma planta exclusiva no prédio. A gente fez outra venda há pouquíssimo tempo no Jardim Oceânico com uma planta exclusiva também. Quando o cliente comprou, acho que ele comprou há uns 6 anos mais ou menos, eu não me lembro agora. Mas ele botou abaixo e falou, não, agora eu vou fazer a planta do jeito que eu quero. Ficou assim, encantadora. A gente anunciou e vendeu em 15 dias. E Jardim Oceânico não é um imóvel de preço baixo. Como a arquitetura é importante nisso, né? A gente vendeu essa unidade por 2.800.000. A unidade ao lado viu que a gente vendeu essa muito rápido. Ligou pra gente, a proprietária. Falou, não, a gente quer vender com vocês e tudo mais. 2.800.000. A dela está vendendo por 1.800.000. É 1 milhão de diferença. E a gente ainda não conseguiu vender. Por quê? Porque esse 1 milhão de diferença é a pessoa que entrou e viu o potencial de acontecer. Essa história, ela é mais vendável para o cliente do que ele se apegar ao piso, do que ele se apegar ao armário da cozinha. Porque, assim, o cliente, ele tem muito medo de... Ele compra um imóvel, mas mesmo que ele saiba na cabeça dele que ele vai passar ali 30 anos, ele pensa assim, não, se eu vender e aí, sei lá, o imóvel tem 3 quartos e eu derrubar um, eu tô desvalorizando o imóvel, né? Tem muito isso. Mas é um mito, não é real. Se você pegar um imóvel de potencial, mesmo que ele seja antigo, e mudar ele, você às vezes consegue sim recuperar o valor investido naquela obra, entendeu? Sim. A gente acaba
entendendo muito isso, assim, na prática, né? Porque o que a gente fala para os nossos clientes é que sempre tem público para tudo, Sim. né? Tem gente que vai precisar de 2 quartos, tem gente que vai precisar de 3 quartos. Então, um outro exemplo, e aí valorizando aí o trabalho de vocês, arquitetos, né? A nossa venda mais rápida até hoje, não sei se dá para tirar essa, mas foi em um dia. Caramba. A gente anuncia. Aliás, a gente nem anunciou, a gente sabia que tinha uma pessoa procurando. Quinta-feira, 4 horas da tarde, a gente foi tirar foto do imóvel pra vender e a gente vendeu ele sexta 11 da manhã. Caramba. Não foi nem um dia, foram horas, assim, né? Mas quando você entrava no imóvel, um imóvel original de 2 quartos, mas com um construído. Porque ela resolveu ampliar. Tá lá a divisão para fazer o segundo quarto, é só colocar, não tem problema nenhum. A cliente viu isso quando comprou. Mas ela entrou e ela se apaixonou. Porque a arquitetura, ela está impecável. Do piso ao teto, ele trabalhou tudo. Ele fez um balanço na varanda, coisa mais bonita, sabe? E quando a cliente entrou, eu acompanhei todo esse processo, então fico super à vontade de falar. Ela entrou e ela falou, eu quero morar aqui. Foi a primeira reação dela, sabe? É esse que eu quero. Ela já estava procurando há algum tempo. É esse que eu quero. É aqui que eu vou ficar. É muito gostoso, né? Assim, eu via, tipo, a gente que trabalha com isso, a gente trabalha com sonho, né? E é gostoso quando, assim, o arquiteto, por exemplo, que fez lá, com certeza ia adorar saber isso, né? Porque a gente tem essa questão do nosso trabalho. Ele sabe, ele acompanhou. Né? A gente tem essa questão de, tipo assim, saber, né, que o bem-estar que a gente causa através de um projeto nosso bem executado, né? É muito gostoso. Eu acho, assim, a melhor parte do meu trabalho. E eu acho que é uma forma da gente incentivar quem tá assistindo a gente também, Sim. né? A ter coragem de comprar um imóvel um pouco mais simples, mais básico, Mas fazer, e ter né? esse trabalho, né? Acho que vale até mais a pena no sentido de ser do seu jeito. Esse cliente do Mandala, que a Kézia citou, a gente viu outras opções prontas. Várias. E aí foi o que ele falou, cara, mas eu ainda vou ter que fazer uma obrinha pra deixar do meu jeito, porque nenhum deles está do jeito que eu queria. Resumindo, ele comprou uma opção mais barata, que ele vai fazer a obra, vai pagar o preço das opções que ele estava vendo. Só que as opções que ele estava vendo, ele ainda teria que gastar um pouquinho mais para deixar do jeito dele. Então, assim, e ele vai fazer um apartamento que é literalmente do jeitinho deles. Eu quero lavabo? Vai ter lavabo. Eu quero Ele já mostrou o projeto pra gente. Não é o mesmo apartamento. É, outro completamente diferente. Eu quero a parede que divide a cozinha da sala aberta, eu vou ter a parede que divide a cozinha da sala aberta. Então, acho que é bem personalizável, né? Queria fazer mais uma pergunta ainda do viés cliente. Vamos entrar um pouquinho no corretor também, né? Porque a gente tem os dois sim. públicos. Lá no começo, quando a gente estava conversando, você citou, por exemplo, a área de brinquedoteca, assim. E aí me deu uma curiosidade que a gente nem tinha conversado sobre ainda, mas me deu uma curiosidade que é assim, a gente, principalmente em empreendimentos de alto padrão, a gente acaba vendo uma divisão nos arquitetos que decoraram, de fato, Área o comum, decorado. né? Não, eu queria citar. É que decorado fica ruim, né? Mas que decoraram o imóvel ali, que a gente chama de decorado, né? Que é para visita. Outro arquiteto faz a área comum e outro arquiteto faz a fachada, né? É muito comum a gente encontrar isso, assim. Primeiro eu queria perguntar, assim, eu não sei se você já participou dos 3 tipos de projeto, enfim, mas eu queria entender um pouquinho como é que esses conceitos eles se complementam na hora de um projeto e o que é importante destacar em áreas como, você citou a brinquedoteca, então, se eu tenho uma área de convivência, elementos que eu preciso colocar ali, principalmente hoje em dia. Se eu tenho uma área molhada, inclusive eu já queria engatar uma outra percepção nessa área molhada, a gente está no Rio. Então, aqui no Rio a gente tem muito imóvel com proximidade à praia. Tem algo em área molhada ou na área ali de maresia que do viés de acabamento, etc., eu consiga trazer uma estabilidade maior, uma menor manutenção para o meu imóvel. Então, como é que essas coisas se complementam, assim? Então, na primeira pergunta... Falei pra caramba. Você fala das construtoras, né? No sentido. Então, a construtora, ali, na verdade, existe um arquiteto para cada coisa, porque
ele já tem um protótipo, né? Ele já tem um projeto pronto, uma ideia que eles pesquisam, uma ideia vendável de público, já tem o público, já tem o conceito. Então, não é nem que, assim, um arquiteto assina uma coisa, outro... Na verdade, ele vai executar o que já foi pré-discriminado, né? Entendi. Claro que, assim, eles têm, né? Chama assim, esse arquiteto eu vou botar para assinar essa Claro, parte, é isso, né? Mas não tem essa ainda nas construtoras, hoje no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem, o arquiteto ainda não tem essa, como é que eu posso dizer? Algo tão autoral, né? Não tem algo muito autoral, entendeu? Porque aqui é muito forte a questão da construtora. Em São Paulo, na verdade, Brasil inteiro, né? Mas, assim, ainda não tem essa questão de, o arquiteto assinou isso porque realmente ele trouxe conceito. Não, já existia um conceito pré-determinado, né? E, assim, é uma pena, né? Porque aí, senão, a gente teria, assim, até projetos diferenciados, melhores, enfim. Mas aí é outro patamar de conversa. Outra discussão. E aí, com relação às brinquedotecas, né? Assim, para você criar uma brinquedoteca, você tem um estudo, né? De, tipo assim, porque uma brinquedoteca de um empreendimento, vamos supor, de um cidade-jardim, né? Ali que tem vários prédios e várias crianças vão usar. Ali, a pessoa que vai projetar, ela entende que não é uma família só que vai usar, são várias. Então, ela tem que pensar na locomoção das crianças, no geral, porque não é só a criança... só um tipo de criança que vai usar. De repente, uma criança com um pouco de deficiência vai usar, um pouquinho, né, de dificuldade. Tem que ser um ambiente lúdico, tem que ser um ambiente... que acompanha, né, o crescimento daquela criança. Então, assim, se você for para avaliar, né, esse tipo de projeto dentro de um edifício, né, dentro de um condomínio, eles são até mais básicos, né? Ele não tem esse estudo real, né? Então, que deveria ter. Dentro de casa, não. Você já faz voltado para a sua família, para a sua filha, para o seu filho. Do seu filho. Exatamente. E se caso ele tem algum tipo de especificidade, né? De necessidade, aí também estudado para atender aquilo, né? Agora, na parte de Marizia, porque ficou 2 perguntas. Na parte Então, assim, quando a gente fala de um projeto à beira-mar, até nas proximidades ali, Recreio e Barra, que não é tão próximo, mas que pega a corrosão, né? Tudo que a gente vai usar tem que ser pensado. Tem revestimentos próprios para isso, tem cola própria para isso. Apenas equipamentos eletrônicos que ainda não são pensados para isso, mas ferragens, tem chapas né? Vidro, tem chapas hoje em dia que ela tem maior resistência à umidade. Né? Então, cada projeto tem a sua necessidade, seu estudo. Né? A gente passa a vida inteira estudando, né? Sim. Eu pensei, antes de ser... Eu sempre quis ser arquiteta, mas antes eu falei assim, será que eu não devo ser advogada? Mas aí eu falei assim, não, eu vou passar a vida inteira estudando, não quero isso não. Aí eu acabei passando a vida inteira estudando do mesmo jeito. Cada projeto é um estudo. Quando a gente pega um projeto de clínica, de coisas assim mais complexas, você tem que estudar tudo daquela área para você conseguir atender às especificações de determinadas, né, órgãos. Então, assim, a gente estuda a vida inteira, né? Então, estudar material é para sempre. Você tem que... Cada projeto que você pega, se é na serra, se é na fazenda, se é na praia, tudo é diferente, entendeu? Entendi. Antes de entrar em corretor, mais um para cliente. Hoje eu consigo te fazer uma pergunta assim. Se você tivesse que escolher um material, você tem essa opinião? Tudo bem que tem gosto, né? Óbvio. Um cliente que prefere material tal. Mas, por exemplo, se eu perguntasse hoje, Ingrid, qual o melhor material para uma bancada de cozinha? Então, tem vários. Hoje a tecnologia avançou muito. Corium ainda é um material muito, muito bom, apesar do preço não estar tão acessível. E quais são as principais vantagens do Corium, já que... Então, ele é totalmente moldável, então você consegue trazer uma bancada inteiriça de Corium sem emenda. Ele não tem nem linha, né? Exatamente. Você esculpe ele da forma como você quer, você
se quiser fazer arredondado, boleado, você quiser fazer a própria cuba esculpida nele, né, com bordas internas arredondadas para não dar aquela sujeirinha, né, que todo mundo odeia das cubas esculpidas, né? Então, assim, ele ainda é um material muito bom para projeto, né? Mas tem outros muito bons também, que são as pedras industrializadas, mas às vezes, por questões de custo, o cliente ainda opta pelo granito. Então, e também pela questão de manutenção, né? Porque, às vezes, a beleza que a pedra industrializada ela tem, às vezes ela perde também na questão de uso. Você não pode botar uma panela quente, dependendo do que cai em cima, pode manchar. Eu coloquei uma no meu escritório que o rapaz que foi limpar lá pra mim botou uma água sanitária em cima, manchou, ficou com a rodela assim. E eu quis morrer, mas tudo bem. Aí eu ainda pensei assim, vou botar no escritório que não corre risco de nada, porque eu não vou fazer comida. Aí acontece, né? Então, assim, a beleza dela ainda tem que ter os cuidados, né? Então, assim, o granito, ele ainda é uma opção, né? Mais em conta também. E dependendo do projeto, abraça muito bem. Então, vai muito do gosto, e vai muito do bolso, e vai muito do projeto. Justo. Mas, assim, ele ainda é uma opção forte para custo-benefício, o granito, mas o Cório ainda é o meu preferido. Eu acho que Cório a gente vê muito, assim, né? Realmente é muito em alta, né? Porque a valorização dele é diferenciada, né? Eu conheci... Hoje a gente tem muito quartzo, né? Mas ele tem essa questão de ter o cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu conheci o Cório numa visita com um cliente. E aí eu tava atendendo. E aí ele falou, não, isso aqui é uma pedra de Cório. Eu falei, Aí ele, não, aí ele começou a mostrar e tal, não sei o que lá. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, o que é Corium? Comecei a pesquisar, entender. Aí um desses imóveis que a gente citou aqui era no Jardim Oceânico. Aí quando eu cheguei lá pra visitar, o cliente falou, é Corium. Eu falei, é Corium, ele é moldado, ele não tem borda, eu já sabia tudo. Porque acontece, né? A gente vai aprendendo também no dia a dia. É isso. Posso ir para um lado um pouquinho do corretor? Pode, vamos lá. Aí é o que a gente vive muito também, né? O que são os pontos, em termos de arquitetura, importantes de um corretor conhecer para saber destacar em um imóvel? Assim, aonde que nós, como corretores, a gente ganha credibilidade do que a gente está falando diante de um cliente, quanto a, por exemplo, a gente vai acabar falando muito de valorização de imóvel pro nosso mercado, assim, né? O que é fundamental que um corretor conheça de mercado para conseguir passar essa parte, claro, não como arquiteto, mas de qualidade para o cliente? Então, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando sobre a possibilidade do imóvel, né? Você conseguir transmitir para ele a ideia de que ele não está comprando algo da forma como está ali porque nós somos muito visuais, o cliente ele é visual, né? A maioria deles. Poucos os que têm uma visão de entrar num imóvel e conseguir ver ele transformado, né? Eu já sei como eu quero, já sei como eu vou fazer. Verdade. É pouco. Então, assim, vocês que estão ali no primeiro estágio da venda, que eu acho que você encantar o cliente, vir com a história e falar, olha, o meu cliente que comprou o apartamento de 2.800.000 vendeu por quanto? Não, ele vendeu por 2.800. Vendeu por 2.800 e o outro do lado que era igual, ele estava, na verdade, 1 milhão a menos porque não estava reformado. Então, assim, você fazer ele enxergar esse contexto na própria vida dele, eu acho que, na minha opinião, é muito mais vendável para o cliente do que propriamente... Claro, que tem um cliente que quer falar sobre o material e tudo mais. Tem vocês muito. Querem entender e conhecer e dizer como é que é. Mas eu acho que isso, tipo, vende muito mais, né? Do que propriamente o material. Porque o material é aquilo, né? Ele é uma coisa que vai durar ainda bastante tempo, mas um dia aquele cara vai trocar aquilo. Entendeu? Por exemplo, você entra numa cozinha hoje aqui no Península, a cozinha você não vai reformar nem tão cedo, tem uma bancada de core, mas você sabe quantos anos ele vai ficar ali? Se ele for ficar ainda ali 50 anos, ele vai reformar em algum momento. Então, o potencial daquele imóvel é muito mais vendável do que propriamente dito o que está ali no momento. O piso, a bancada, a iluminação. Para ele é bom agora que ele está gastando um dinheiro. Com certeza, né? Bom que ele tá, tipo, não vai reformar nem tão cedo. Né? Vou reformar meu imóvel só daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então, ele vai visualizar isso porque ele entende que ele está descapitalizando agora um valor que ele daqui a pouco só vai
investir de novo daqui a 5. Mas quando for daqui a 5, ele vai lembrar do que você falou, né? Na venda. Não, quando eu comprei, eles falaram para mim que é um imóvel que eu vou poder integrar a varanda, que eu vou fechar com cortina de vidro, que eu vou poder derrubar esse quarto aqui, eu vou ter uma sala ampla, integrada. Eu acho que esse papo com o cliente, ele é bem mais, assim, valorizado. E se o cliente se imaginar nesse contexto, ele abraça. E eu acho que um insight legal para isso é que tem coisas que você não tem como mudar. A gente falou sobre isso. A vista, a planta daquele apartamento. Então, um apartamento que tem 110 metros, ele nunca vai ter 150. Porque senão você vai ter que ocupar o apartamento No máximo, do vizinho. você vai deixar um Exatamente. ambiente mais amplo, mas continua no 110. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é imutável. Não muda. E a ali. estrutura do prédio, essas coisas todas, sim, né? com certeza. Mas agora a possibilidade de abrir uma sala para um quarto, uma cozinha, enfim, trocar a arquitetura dele interna, a decoração. Isso é possível, né? Então, acho que é um insight legal de você sempre estar baseado no que ele tem de metragem, principalmente, vista, e no máximo cômodos, né? Óbvio, eu não consigo aumentar uma sala para o último quarto. Eu consigo aumentar ela até o segundo quarto ou até a cozinha, né? Então, acho que é ter esse entendimento do que você está vendo ali e vender isso, porque isso sim não muda. Agora a decoração, o piso, a bancada, a pedra, isso o cliente consegue Ela estava mudar. falando e eu estava pensando aqui que no final das contas, é o que rege todas as coisas, que é o storytelling, assim, né? O que rege todas as... De fato, como a gente vai se apresentar, independente de ser uma pessoa, um imóvel, enfim. É o storytelling, de fato, né? Como é que você vai mostrar realmente o que é aquele imóvel e o que ele pode vir a ser, né? Porque, de fato, quando você enxerga essa possibilidade, muda, né? E acontece muito isso, por exemplo, em imóveis mais antigos. A gente, por exemplo, tem uma casa que a gente tá no nosso portfólio para venda. Ela é uma casa que foi construída há mais de 20 anos, se eu não me engano, 25, na Barra. Ela tem materiais impecáveis, que realmente quem construiu já estava ali entendendo que daqui 20 anos a história poderia ser outra, mas que são também materiais que refletem a época que ela foi construída, que tem qualidade, mas que refletem isso. Então, por exemplo, hoje, quando você entra em um imóvel desse, ou você reconhece o valor daquilo, né? Ou a primeira impressão que você vai ter é, quero mudar. Porque não tem a contemporaneidade total que os imóveis de hoje em dia têm, né? E você, de fato, conseguir passar esse storytelling e passar o valor que aquilo tem para o cliente. Eu estava contando para você, antes da gente começar, de amigos nossos que têm casa na região serrana do Rio, que se um arquiteto entrar lá, ele vai ver a casa 100%. Eu já acho incrível. Mas se um arquiteto entrar lá, ele vai ver a casa 100% diferente do que eu vejo. Porque ele vai ver o valor histórico, de fato, daquilo, né? Então... Para você que é corretor e está nos assistindo, assim, existem boas literaturas que falam de storytelling. Acho que isso é algo que a gente... Não só corretor, né? A gente está aqui com a questão de arquitetura e a Ingrid está trazendo exatamente esse ponto para a gente. Então, profissional. Independente do mercado que você atue, entenda do que é um storytelling, saiba gerar um storytelling, porque isso também atrai, né? E é história, não é você colocar dados que não existem. História não é isso. História é você conseguir contar o que já aconteceu, né? História com H. Né? Exatamente. E que torne vendável, né? Que, assim, nós arquitetos somos procurados, assim, para ajudar o cliente na escolha de compra. Eu já ajudei alguns clientes na escolha de compra de imóveis, né? Isso é comum. É comum. O cliente, ele às vezes fica indeciso, ele não sabe como se realmente aquele imóvel pode ser que valorize realmente futuramente, né? Se é um valor realmente adequado. Eu tive um cliente de Goiás que veio para o Rio e comprar um imóvel aqui que me pediu, né? Que me achou pelo Instagram. E gostou do meu trabalho, falou, olha, eu tô procurando imóveis para comprar no Rio, você faz esse trabalho, né, de ajudar o
Nesse cliente momento, antes né? de, né, de ter o imóvel, de ter o projeto, depois de você fazer o projeto, claro, eu vou te ajudar na escolha e tudo mais. E, assim, é bom e ruim pro corretor, né? Que às vezes eu tive que fazer uma amizade com o corretor, entender quais os imóveis que ele tinha, né? De, tipo, para oferecer pro cliente. No caso, na época, ele até, na verdade, teve um imóvel que ele não tinha, mas que ele conseguiu pegar, né? Tem isso também que vocês têm, né? E aí, acabou que deu tudo certo. Ele fechou com esse corretor e fechou um imóvel incrível que não era totalmente novo, porque eu expliquei pra ele. Eu falei, olha, independente do imóvel que você feche, você vai acabar reformando. Então, assim, você tem que entender que ou você paga um pouco mais caro no imóvel que você ainda vai reformar, porque você não quer desse jeito, ou você paga um pouco mais barato no imóvel que você vai reformar totalmente. E aí, entre gastar, sei lá, vamos supor, em termos de valor que ele investiu, tá? Entre gastar 200 mil e gastar 500, vai no que você gostou mais, sabe? No que você realmente vai caracterizar com o teu estilo, né? E deu muito certo, ficou bem bacana. A Ingrid até brincou aqui e falou, não sei se é bom ou mal pro corretor, né? Eu, particularmente, vou dar uma opinião. Eu acho bom. Já fica mais um insight, porque né? nesse Procure caso, arquitetos para eu fui fazer procurada parceria. pelo cliente, ele já tinha um corretor. Sim. Aí eu falei assim, mas eu já tenho um corretor, né? Calma aí. Mas eu acho bom, o que eu queria completar é assim, eu não sei quem foi esse corretor que acompanhou vocês, mas, pô, o corretor naquela, ele aprende várias coisas também, porque pra gente é um benefício ter uma pessoa que entende do complemento do nosso negócio, digamos assim, né? Sim. A gente vai até a hora que a gente entrega a residência na mão da pessoa, mas aí tem coisas pra fazer dentro dela. Então, ter esse contato com quem essa parte da parceria, digamos assim, né? Eu acho Pra você que é corretor, assim, saiba aproveitar também esses momentos, porque é uma completude da nossa visão. Imagina o quanto numa parceria dessa você pode aprender ali, estando de fato caminhando com o arquiteto. Eu acho muito bom, eu acho muito positivo. Ótimo. Quer perguntar mais alguma coisa? Jogo rápido, o que vamos fazer? Deixa eu te fazer uma última pergunta. Vamos lá. A gente já perguntou isso. Tô usando minha colinha aqui, gente. Uma pergunta muito boa. Metro quadrado. Isso. Você consegue dar uma base? Eu sei que tudo vai depender de qualidade de material e assim por diante. Mas eu acho que tanto corretores quanto clientes que nos assistem gostariam muito dessa informação. Você consegue dar uma ideia de metro quadrado para uma reforma num apartamento? Então, por exemplo, eu estou comprando um apartamento de 100 metros quadrados. Eu quero jogar ele abaixo. E eu quero fazer desde o início, desde reforma, móveis, iluminação. Tem esse número? Esse número existe? Deixa eu pedir uma coisa, assim, que eu acho que a gente pode ter essa dor de cliente, e para corretor também é super rica essa informação. Separa os móveis da reforma em si, fala assim, olha, móveis, mais ou menos isso, se der. E reforma, mais ou menos isso. Aí talvez você tenha que separar uma qualidade normal e uma qualidade superior, não sei, aí é contigo. Mas dá para separar esses dois? Sim, que eu acho que pra gente é benefício. Total, o cliente toma um sujeito. Não, é porque, por exemplo, por que eu pedi isso? Porque a gente vende muito imóvel que, por exemplo, eu já tenho um planejado. Então, se o cliente fixar esse valor que você vai falar que eu não sei qual é na cabeça, ele vai falar, poxa, mas e agora? O que é o móvel e o que não é? A gente passa muito por isso. Entendeu? Então, assim, o mais pesado realmente uma reforma de um apartamento do zero é os móveis, né? Mais do que até... E quando eu falo móveis, não é só o planejado, até o móvel solto também. Então, ele é mais do que a reforma em si, mais do que os revestimentos, mais do que as bancadas. Então, valores separados. Vamos lá, um apartamento de 100 metros quadrados, hoje aqui na Barra. Se a gente for reformar contando projeto, mão de obra, material, bancadas, iluminação, tudo... Acredito que dependendo do cliente, claro, né? No sentido de assim, vamos colocar nem materiais simples, nem materiais muito caros, materiais medianos, aceitáveis, bacanas. Em torno de 200 mil você faz. Tá? De 180 a 200 mil você faz. Aí vem os móveis, tá? Dependendo do projeto de móveis, você gasta aí mais 100 mil de móveis planejados e mais uns 50 mil... 60 mil de móveis soltos. Que seria o 350. sofá, a cama, é isso. Decoração, essas coisas todas. Então, vamos no exemplo lá era maior. De qual que você tá falando? O de 1.800. Tá bom. Lá eram 200 metros. 180. 180.
É porque pra gente esse negócio de metragem quadrada faz uma diferença grande. É, lá era 180. Se a gente dobrasse os valores que você tá falando, ainda vale a pena. Ainda vale a E pena. vai ficar do meu jeito, Isso. né? É. Então eu preciso hoje- incentivar quem tá assistindo a gente em fazer esse cálculo. Hoje a reforma, se você consegue ter um desconto bom, né, na compra do imóvel, mesmo que você gaste o valor da diferença na reforma, ainda vale a pena. Vale a porque pena. é muito raro um cliente pegar um imóvel hoje e, mesmo que ele esteja novo, ele não fazer nada. Ele acaba fazendo alguma coisa. Nem que seja trocar de bancagem, nem que seja fazer iluminação. Mesmo que ele não faça imediatamente, mas vai Ou fazer um depois. item de decoração, alguma coisa tem, né? Alguma coisa. Então, assim, se você já vai fazer, já sabe, assim, quando for pesquisar, não fica com preconceito com o imóvel que é antigo, não, porque ele tem o seu valor, sabe? Ele mesmo que você... Porque as pessoas tendem muito a ter o medo da reforma, né? De quanto que eu vou gastar, quanto vai ficar, não sei o quê. Não sei o que pode aparecer, né? Tem aquelas coisas que aparecem do nada, hidráulica, elétrica, não sei o quê. Então, não precisa ter isso, sabe? Se você já pretende reformar um imóvel, mesmo sendo novo, avalia bem o potencial do imóvel. É o meu conselho para o cliente, avaliar o potencial do imóvel. Vou adicionar um conselho como corretagem, assim, que faz total sentido, mas tudo isso que você vai fazer vai valorizar o teu imóvel. Exatamente. Então, a gente tem muito cliente, mas muito mesmo, que se torna cliente nosso e fala assim, poxa, mas na época que eu comprei, antes de conhecer a gente, na época que eu comprei o meu imóvel, eu não paguei bem no imóvel. E aí faz a valorização e não consegue chegar ali no ganho que ele pretendia ter com o imóvel. Gente, é muito importante comprar bem o imóvel. A gente sempre vai para o lado da negociação que realmente vai ser bom para todas as partes, né? A tal da relação ganha-ganha. E aí você vem com essa valorização, a gente já teve cliente que em uma transação ganhou exatamente o que queria ganhar com o imóvel, que comprou para aquele fim. Até morou, mas comprou para aquele fim. Então, assim, de fato é importante comprar bem, valorizar ele, porque a gente brinca, mas é uma brincadeira séria, que não tem investimento que você procure que possa te trazer o rendimento que um imóvel valorizado te traz. Exatamente. Não tem Principalmente se como. você mora de aluguel. Principalmente se você mora de aluguel. E se você tem, por mais que você tenha o seu apartamento e tenha uma carteira de investimento, o que um imóvel valorizado vai te trazer em 6 meses, em 1 ano, esquece. Você não vai ter em outro investimento. Isso. Vamos pro jogo Eu rápido? tenho isso como experiência. Eu tenho uma cliente que eu reformei recentemente o apartamento dela. Acho que o apartamento dela tem 140 metros. Ela pagou 500 nele e gastou 500 na reforma. Mas tá com potencial de compra de quase 1 milhão já. Entendeu? Assim, só pela reforma que ela fez. E aí o mercado subindo, ela vai vender isso mais alto. Você pode ter certeza absoluta, ela vai vender mais alto. Então, esse exemplo que a gente deu do Mandala, aqui na Barra da Tijuca, eu tenho plena consciência que o imóvel, do jeitinho que ele vai ficar ali, das fotos que ele mandou, ele tem um potencial maior do que os outros que tem disponível. E isso é meio que óbvio de você entender, porque assim, se você pensa que a gente visitou várias opções que não agradou, porque ainda tinha que fazer alguma coisa, a pessoa entrando na opção deles, que é toda novinha, já é um valor maior do que os outros que tem disponível na região. E eles têm extremo bom Então, você gosto, tem um assim. valor Eles um trabalham a pouquinho questão da contemporaneidade. Tudo isso conta, né? Não tem jeito. É isso. Vamos pro jogo rápido? Vamos pro jogo rápido. Então comece. O jogo rápido você já conhece, né? A gente vai fazer uma pergunta, você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça aí, o que seja mais importante dessas questões. Tá. Primeira pergunta de sempre é um livro. A gente quer um livro aí que você considere que foi importante na sua história, na sua carreira, enfim. Na sua vida pessoal, quem sabe. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é A Batalha da Mente, porque ele foi algo que virou a chave da minha cabeça, assim, né? Eu acho que tudo que você pensa, tudo que você vive, se você mentaliza muito, aquilo acaba te transferindo energias ruins ou boas. Então, esse livro eu recomendo muito. Ele é um livro transformador. Ótimo. A Batalha da Mente. A Batalha da Mente. Um filme. Muitos filmes, eu vejo muitos filmes. Filmes é difícil. Calma aí. Eu vi recentemente esqueci o nome exatamente do filme, mas ele conta a história dos irmãos McDonald. Fome de poder. Esse filme, assim, eu passei uma história semelhante, então ele me marcou bastante, né? Pra você ter, assim, confiar e não confiar, né? Em algumas pessoas.
Então, é um filme que, assim, ele acho que tá mais recente na minha mente, assim, pra... Mas Tudo ele a é ver com muito bom empreendedorismo mesmo. também, né? É, ele é muito bom. É. O filme é muito bom. O que você tem de maior orgulho do que você já realizou dentro do mercado imobiliário, no seu caso, da arquitetura, né? Claro. Olha, maior orgulho, assim, eu me orgulho de tudo o que eu faço, tá? Assim, não vou dizer que nunca tive momentos baixos, né? Que eu acho que toda profissão passa. Mas eu me orgulho muito porque eu ainda não cheguei onde eu quero, mas estou a caminho, né? E, assim, construí basicamente 90% do que eu tenho hoje sozinha. Então, eu me orgulho muito dos meus clientes, dos meus projetos, da minha equipe, do meu escritório. Assim, cada projeto que eu consigo entregar, a satisfação que o cliente tem quando entra, sabe? Até mesmo, às vezes, quando acontece algum imprevisto, alguma coisa que, caramba, eu fico preocupada, querendo resolver, fico sem dormir, mas quando eu consigo resolver aquilo ali, eu já fico, sabe, aliviada. Então, eu me orgulho, acho que da trajetória como um todo, do processo. Cara, que resposta legal, né? Eu me orgulho da trajetória. Acho que é uma resposta brilhante, assim. Acho que é a primeira vez que a gente escuta ela aqui, né? Mas resposta boa, muito boa. Obrigada. E uma inspiração que você tenha? O que te inspira? Pô, arquiteta. Arquiteta deve ter 300, assim. Cara, assim, tenho muitas arquitetas que são, assim, a minha referência de trabalho. Mas, assim, acho que o que me inspira hoje assim, é o meu processo, é o motivo, né? O que me motiva, minha filha, agora novo, né? Pra quem não sabe, estamos aqui em 4. Você pode não 4. estar vendo, mas... Então, assim, é o que me motiva, porque, na verdade, é o que dá gás pra gente, né? Cada um, a gente tem a nossa motivação pessoal, né? Pra acordar, pra ir, pra batalhar. Às vezes é um dia bom, às vezes não é. Uhum. Então, mesmo que você tenha uma pessoa pra você se inspirar, você não sabe o que aquela pessoa de fato passa na vida pessoal dela, né? Então, acho que a gente tem que se agarrar às nossas motivações, que é a nossa família, né? Nossa primeira essência. Você falou ali que você sabe onde você quer chegar. Qual é o seu sonho no mercado? Olha, eu não tenho, assim, uma ambição muito grande, assim, no sentido de, eu quero me tornar conhecida, né? Com não sei quantos projetos que eu não consigo dar conta. Não é bem isso, não. Eu acho que eu quero me tornar uma referência, não só para clientes, mas eu acho que para outros profissionais. Uma referência positiva, uma referência de persistência, eu gosto muito, por exemplo, de dar conselhos, né, para profissionais, arquitetos, colegas a seguirem, a serem melhor, como é que eles podem se apresentar, se apresentar na rede social, dicas de empreendedorismo, né, de como ele pode crescer. Então, assim, acho que eu busco mais a questão de ser uma referência, assim, positiva, mais do que, assim, um sucesso financeiro, mais isso. É mais propósito do que material. É mais propósito que material, isso aí. E quem é a sua referência? Ou as suas, não sei. Na arquitetura? Aí é com você. Pode ser, pode ser... Então, a minha referência... Eu tenho uma arquiteta, né, que é a Daiane Mello, né, ela não é do Rio, ela é de Floripa. Tem um escritório também que eu admiro muito, que é da Oca Arquitetura. São projetos de alto padrão. A Orca a gente segue. Orca. Daiane Mello eu não conheço, já vou ver agora. Não. Assim, são arquitetas que... eu acho que elas já até trabalharam juntas há um tempo atrás, eu não sei. Mas elas são uma referência muito forte do meu trabalho hoje, né? É um mercado que eu estou galgando a entrar, né? Que é o mercado de alto padrão. E não pelo assim, o público, assim, claro, né? A gente também busca pelo público, mas pelo estilo de projeto que eu curto fazer, né? Então, elas são duas referências, assim, de projetos que eu gosto bastante de interiores, assim, no momento. O que todo cliente de um arquiteto precisa ouvir? Todo cliente de um arquiteto precisa ouvir que a gente também tem ansiedade. Igual a ele, quando ele tá desesperado para receber a obra dele. Pelo amor de Deus, a minha obra, quero que fique pronta.
o projeto fica pronto. A gente também tem ansiedade de ver a casa dele pronta. Ele acha que não, mas a gente tem muita da obra começar a ficar linda, acabar, a gente lá tirar foto. Então, a gente também tem a mesma ansiedade que você. Então, tamo junto. Muito bom. Eu queria uma frase, porque ela tinha falado de eu gosto de dar conselho, etc. Tem alguma frase que você... que de fato você siga, assim, que pra você seja importante? Uma frase, eu acho que é botar o pé que Deus dá o chão. Boa frase É. também. Ótima frase. Boa frase. Botar o pé que Deus dá o chão, porque sem coragem não dá. A gente tem que confiar que vai dar certo e vambora. Boa. Antes da gente fechar e se despedir, vou pedir pra você deixar os seus contatos, nome da sua empresa, Claro. pode ficar super à vontade. Olha ali naquela Instagram, câmera. WhatsApp. Bom, fica à gente, vontade. quem estiver procurando arquiteto, me chamo Ingrid Swan. Minhas redes sociais é ingridswan.arquitetura. Arquiteta, na verdade, né? Às vezes eu esqueço, confundo. E eu também tenho uma empresa de móveis planejados, se chama Oca Ambientes, tá? Quem quiser, segue lá, vai lá conhecer os nossos trabalhos, vai ser um prazer, tá bom? E é isso. Como é que o pessoal te acha? Peraí, o Instagram, você falou... Tem Instagram e Facebook, não é isso? Tô errada? Facebook, mas usa menos, né? Quer deixar mas o os dois? Instagram... Não, fica à vontade. Não, só Instagram mesmo. Então tá bom. É ingridswan.arquiteta, Instagram. E oca.ambientes, que é a minha empresa de móveis, né? Móveis planejados. Porque tem gente que quer contratar o arquiteto direto e fazer todo o processo, mas tem gente que já quer ir partir para As a parte duas dos coisas. móveis direto, né? Já tem tudo no Então lugar. já tem lá e a gente tem uma equipe boa lá, que já são todos designers de interiores. Aí auxilia o cliente, às vezes não quer ter a parte de ter o arquiteto direto, mas quer uma dica na decoração, junto com os móveis. Então a gente tem essa parte lá também. Boa. Perfeito. Obrigado. Nada, Foi ótimo. obrigada a Espero que você vocês, tenha foi muito gostado. bom. E obrigado por você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, você gostou. Então eu vou te pedir, é muito importante que você se inscreva no canal do Casal de Carvalho aqui embaixo, que você curta e compartilhe. Se você veio da arquitetura, seja muito bem-vindo. A gente fala de imóveis, então compartilha no seu grupo lá, dos seus amigos, seus colegas de trabalho. E se você veio de imobiliárias ou de imóveis, efetivamente, seja muito bem-vindo. E a gente já tem vários capítulos, em algum lugar aqui também tem, todos os capítulos que a gente já gravou. Continue assistindo a gente, muito obrigado. Obrigado, esposa. Comenta à vontade. Comenta e segue à o Casal de vontade. Carvalho também no Instagram, @Casal de Carvalho. Então já sabe, se quiser comprar o imóvel, é do lado de cá da mesa. Se quiser decorar um imóvel, é do lado Aqui, de lá. ó, pode vir. Foi um prazer, né? Foi ótimo. Gente, obrigada. Obrigada, Ingrid. E é Obrigada a isso, até o vocês. próximo Imóveis Cast. Até.